Estão aqui conosco essa tarde a Kátia Canton, Bartolomeu Campos de Queiroz. Os dois são escritores, né, mestres na literatura infanto-juvenil. Cada um deles tem dezenas de livros publicados na área. A Kátia Canton é ainda professora de arte junto ao Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Então, só para explicar rapidamente como é que a gente vai funcionar aqui. Eu vou fazer uma primeira pergunta para eles e aí depois já vamos jogar isso como um bate-papo, né? Então vamos aqui conversar, né? Então logo em seguida, quem quiser fazer pergunta pode se inscrever, que aí a gente abre para vocês, né? Então eu queria fazer uma primeira pergunta assim para quebrar o gelo, que é antes de saber um pouco de vocês como escritores, saber de vocês assim como leitores, né? Já que nós temos jovens leitores aqui na plateia. O que eu gostaria de saber, assim, o que vocês liam quando eram pequenos, né? Como é que foi a formação de vocês de leitores? Vocês liam literatura infantil, né? E essa literatura que vocês leram quando eram pequenos, né? Ela tem ecos nos trabalhos de vocês, nos trabalhos posteriores? Bom, obrigada, Verônica, pela pergunta. Eu só queria, antes de começar a falar, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, né, com você e com o Bartolomeu, que eu sou leitora do Bartolomeu, acho que é um dos grandes, realmente, escritores e poetas, e eu estou muito honrada, viu? Estou muito feliz de estar aqui, e muito feliz de estar aqui com vocês também. Sem dúvida nenhuma que essa pergunta é muito legal, porque, de fato, o primeiro ingrediente para se pensar né, nessa receita do escritor é ler, né? Não dá para virar escritor sem ser leitor, primeiro. E eu lia muito, mesmo porque eu era uma criança extremamente tímida, ainda sou. Eu não estou me vendo no espelho, mas devo estar vermelha de estar aqui falando. E eu ficava muitas tardes fechada no quarto, lendo, devorava livros. E eu acho que o meu gosto como leitora, quando criança, era bem eclético, assim, porque eu não acredito muito, sabe, nessa coisa de literatura infantil dentro de um rótulo fechadinho. Eu acho que boa literatura, ela tem uma vida bem mais longa, né, do que essa específica para uma faixa etária. Inclusive, eu sou contra quando as editoras têm essa rigidez de colocar assim, isso aqui é para 8 a 10 anos, isso aqui é para... Eu acho que literatura boa é muito maior, ela é muito mais expansiva do que isso. Eu gostava muito, particularmente muito de poesia, que ainda gosto. Clarice Lispector, também, algumas coisas, mas, assim, eu adorava os poemas da Cília Meirelles, que eu lia quando criança. Eu ainda me lembrava, é engraçado que o meu filho lê na escola hoje, e tem umas coisas assim, isso ou aquilo, que eu conseguia lembrar, assim, exatamente do texto e tal. Mas lia, um pouco mais velha, lia Machado de Assis, e lia também, assim, Poliana, sabe? Não sei se é o que vocês lembram da Poliana, aquela menina que sempre estava feliz com tudo, eu adorava. Umas coisas assim, Menino do Dedo Verde, misturado com Machado de Assis, misturava tudo, né? Mas acho que o meu lance sempre foi poesia. E o Bartolomeu, como é que é? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui ao lado da Kátia, da coordenadora da mesa. Eu sou do interior de Minas, de uma cidade muito pequenininha, que chama Papagaio. Nasci em Papagaio. Lá não tinha livro, não. Eu não tinha livro nenhum lá em casa. Minha mãe era grande leitora. E eu tinha também uma escola que tinha um armário na escola com alguns livros lá dentro. Era contos de fada que eram traduzidos para nós e história de vida de santo. Santa Teresinha, São Domingos Sávio, São Tarcísio, era isso que a gente tinha para ler. Minha mãe era leitora,
Meu pai não. Meu pai, quando me via lendo, falava assim, menino, fecha esse livro e vai fazer alguma coisa que presta. Tá? Então eu lia escondido do meu pai os livros emprestados pela minha mãe. E minha mãe lia uns livros estranhos que chamava A Tute Negra do Moinho, Mulheres de Bronze. Ela tinha uma coleção do Crone, que era com Cidadela, Mulheres de Médicos, e eu comecei a ler isso. No meu tempo, eu sou de um tempo que a etiqueta da roupa ficava do lado de dentro da camisa. Foi lá que eu nasci. Então, naquele tempo não tinha literatura para criança, literatura para adulto, não. A gente era a mesma coisa. A gente ia nos batizados, ia nos velórios, ia nas festas de casamento. Não tinha festa para criança, nem festa para adulto. A vida era uma só. Então foi aí que eu começo a ler. E leio logo os livros. Até agora eu tenho tentado colecionar os livros que eu li na infância. São difíceis de encontrar. Às vezes em sebo eu encontro. Então eu li esses livros. Depois eu fui estudar interno e com 11 anos de idade eu já tinha um belo professor de literatura. E esse professor de literatura já me introduziu logo em Machado de Assis. Eu era um leitor, eu gostava de ler. E até hoje eu acho que ler é muito melhor do que escrever. Eu gosto muito mais de ler do que escrever. Quando você escreve, você é bobo, você é vaidoso. Quando você lê, você é generoso. O autor entra, modifica a sua vida, te tira do lugar, te passa outros conceitos, você perde o prumo. Isso é que é bom. Eu sou muito mais. Eu escrevo porque não tem jeito. Mas eu gosto mais é de ler. Sou um bom leitor. E minha infância eu não tive essa divisão que até hoje. Inclusive eu hoje brinco muito com os professores que trabalham comigo, que eu nem acredito em literatura infantil, coisa nenhuma. Ou é literatura ou não é literatura. Sabe? Se fosse assim, nós ia ter que interditar as crianças, elas não podem ver o Portinari, porque não pintou para criança. Não pode ver Picasso, Picasso não pintou para criança. Né? Não podia escutar Mozart nem Beethoven, porque eles também não fizeram composição para criança. Então, a beleza é propícia a todo mundo. Eu sou muito de uma teoria da Cecília Meirelles, que o livro infantil é aquele livro que a criança descobre na estante, lê e gosta. Esse é o livro dela. Né? Não é esse livro que é determinado pela sociedade de consumo. Isso é para criança e isso é para adulto. Isso é uma coisa de mercado. Isso é coisa de mercado. Não é coisa da arte. A arte não trabalha com isso. A arte não tem destinatário. Ela é aberta, ela é livre. Ela não pode ser isso que nós estamos querendo. Então, minha leitura foi essa. Tá? Foi essa leitura de interior e tranquilo. Tudo bem. E até hoje eu sou um grande leitor. Eu gosto muito de ler e escrevo de vez em quando. Eu só queria complementar isso que você falou, porque é muito sério mesmo, né? A gente tem que ficar ligado nessa questão de não perder essa potência mesmo generosa das histórias, né? Uma coisa que eu me esqueci de responder, que foi muito importante na minha vida, sem dúvida nenhuma, foram os contos de fadas. Eu não sei se você sabe, algumas pessoas que estão aqui conhecem. Eu sou apaixonada pelos contos de fadas, né? Eu acabei estudando isso, fiquei adulta, mas no caso dos contos de fadas, mais eu ouvia histórias do que eu lia. Então era uma coisa de... Eu acho que uma baita oportunidade de ter essa tia-avó, falo dela, tia Cecília, que morava no mesmo prédio que eu, quando eu era pequena, e uma das minhas fugas prediletas, assim, era toda tarde eu ia para o 7º andar, tocava a campainha e pedia para minha tia Cecília, tia, me conta uma história. E ela tinha um reservatório maravilhoso de histórias de contos de fadas, e eu acho que isso era muito generoso, sabe? Porque essa potência de transcender, de você... viajar para um monte de país, conhecer um monte de personagens e se expandir, virar muitos, né? Isso é mesmo esse aspecto mágico
da boa literatura ou da boa história, de maneira geral, e a gente precisa tanto disso, não importa se o livro ou a história foi pensada para uma idade XYZ, né? O importante é que a gente possa entrar dentro dela e se expandir. Tá bom, obrigada. Eu também escutei muita história. Contar para vocês, depois que a gente está para lá de meia idade, a gente fala tudo que pensa, né? Não tem grandes problemas. Eu tinha uma avó que contava muita história. Minha avó era ótima. Minha avó usava uma saia comprida. Ela era uma senhora antiga. Usava uma saia muito comprida. E ela tinha horror da solidão. Ela não ficava sozinha de jeito nenhum. E a gente era muitos netos. Então ela pegava o pinico, botava em cima da cama, assentava, cobria com a saia e botava os netos em volta e contava a história, né? E a gente ficava ali horas e horas e minha avó ali contando história. Ela matava 2 coelhos com uma cajadada só, né? E a gente lá com essa... Então eu tive também essa linguagem oral muito forte na minha infância, que era a minha avó, que era uma mulher encantadora. Eu tinha uma avó e dois meus avós de parte de pai eram muito interessantes. Essa minha avó, que assentava no pinico e contava história, e tinha o meu avô, que também me introduziu muito cedo, ele que me alfabetizou. Eu fui alfabetizado pelo meu avô. Meu avô morava no interior e ele ganhou uma sorte grande na loteria, ficou rico. E nunca mais trabalhou. E passou o resto da vida escrevendo nas paredes da casa tudo que acontecia na cidade. Ele escrevia nas paredes da casa. E falava com a gente, a casa é minha, eu faço o que eu quero. E a gente lá, e eu aprendi a ler nas paredes da casa do meu avô, que foi o meu primeiro livro. Quem visitou, quem morreu, quem viajou, quem traiu, quem não sei o quê. E coisas muito indecentes, meu avô subia na mesa e escrevia lá em cima para a gente não ler. Né? E o pior de tudo é que meu avô não saía de casa, ele ficava o dia inteiro de terno e gravata dentro de casa. E a gente não tinha, ficava doido para ele distrair, para a gente subir na mesa e ler o que ele escreveu lá em cima. Era uma loucura. Todo mundo lia aquelas paredes. E foi bonito também, que na copa da casa do meu avô tinha um relógio antigo, aquele de forma de 8, um relógio que era um 8, uma bolinha e depois outra maior. E ele escreveu tanto na casa que quando ele morreu, alguém tirou o relógio da parede e ficou só aquela mancha do infinito branca na parede. O resto era tudo escrito. A casa inteira era escrita. Meu avô foi o primeiro pichador que eu conheci. Por isso que eu tenho um carinho imenso por pichador. Eu sempre que vejo alguém pichando, eu lembro do meu avô. E meu avô desenhava nas paredes também. Ele pegava a tesoura e contornava com lápis a tesoura e escrevia assim, Maria, que era minha avó, perdeu a tesoura no dia tal, assim, escrevia dentro da tesoura. E desenhava o serrote, e desenhava tudo que acontecia. Meu avô era um cara incrível e eu aprendi a ler com ele. Eu aprendi a ler com meu avô. Então a letra entrou e meu avô ainda fazia um desafio para mim. Meu avô falava comigo assim, só tem 26 letras no alfabeto. E com essas 26 letras você pode escrever tudo que você pensar. E eu ficava horas e horas tentando pensar uma coisa que eu não podia escrever. E é isso que eu faço até hoje, eu tento escrever uma coisa que eu não sei o quê. É isso que eu faço. Né?